Olá, torcedores do Santos espalhados pelo meu Brasil, como é que vocês estão? Hoje o nosso assunto é laterais direitos. Como vocês já perceberam, o Diário do Peixe iniciou uma série de vídeos para eleger os maiores jogadores da história do Santos. A gente começou com os goleiros, naturalmente, e seguindo a ordem tática mais tradicional, nós vamos agora à posição de lateral direito, né? Que é a posição em que no Santos habitualmente o jogador usa a camisa 4. Então nós vamos mostrar para vocês aqueles que, na nossa opinião, são os 5 maiores laterais direitos da história do Santos. Eu sei que é uma lista um pouco controversa, tem nome aí que vai dar polêmica, mas faz parte da vida, né, gente? Discussão faz parte. Se vocês não gostarem da lista, fiquem à vontade para discutir. O que importa é a gente exaltar, falar do Santos Futebol Clube. Então, sendo assim, vamos agora aos 5 maiores laterais direitos da história do Santos. Ah, mas não é possível, eles colocaram o Vitor Ferraz entre os 5 maiores laterais direitos da história do Santos. Sim, nós colocamos. Eu sei que tem muita gente que não gosta do Vitor Ferraz, tem muita gente que xinga, tem muita gente que vaia, enfim, mas a gente tem de reconhecer, gente, é um jogador que já construiu e continua construindo uma história bonita de relação, de amor até com o Santos. Um jogador que está no clube desde 2014, continua no clube, não só continua como titular, como é o capitão atualmente, convenhamos, não é para qualquer um ser capitão do Santos, e já tem 2 títulos com a camisa do Santos. Tudo bem, são 2 campeonatos paulistas, 2015 e 2016, não são super títulos, mas o número de jogos que ele já tem pelo clube, a história dele, o tempo de permanência numa fase, né, do futebol em que todo mundo troca de clube o tempo todo, gente, a gente tem de reconhecer, é um jogador que está fazendo, sim, por mais controverso que ele seja, está sim fazendo história no Santos. Por isso, a gente considera que ele merece ser o 5º maior lateral direito da história do clube. Se o Vitor Ferraz já está com 5 anos de Santos, o nosso 4º colocado é justamente o contrário. Ele teve uma passagem, o Maurinho, relâmpago pelo Santos. Jogou 6 meses. Saído lá de Jundiaí, jogava no Paulista, né? E jogou 6 meses, o segundo semestre de 2002. Aí vocês vão me perguntar, poxa, mas um jogador que jogou tão pouco no Santos merece estar nessa lista? Poxa, gente, é verdade, ele jogou pouco. Mas é preciso lembrar o seguinte, Maurinho foi peça fundamental numa das conquistas mais importantes da história do clube, o Campeonato Brasileiro de 2002. Por quê? Não só foi o primeiro Campeonato Brasileiro do Santos, com esse nome, né, da série iniciada em 71, como tirou o Santos de uma fila de 18 anos sem grandes conquistas e mudou a história do Santos. Porque dali pra frente, vocês sabem, o Santos entrou num ciclo de conquistas que lavou a alma de quem torcia, né, pro Peixe nos anos 90, naquela fase horrorosa do Santos. Então, o Maurinho, por ter sido peça fundamental naquela conquista, aquele título maravilhoso, inesquecível, merece sim estar nessa nossa relação. Assim como o Maurinho, o nosso 3º colocado também não teve uma passagem muito longa pelo Santos, não. Tudo bem, o Danilo ficou um pouquinho mais do que 6 meses no Santos, mas não foi muito tempo. Mas não importa, porque o Danilo ele foi uma peça fundamental na maior conquista do Santos nesse século, que é a Copa Libertadores da América de 2011. Né? Basta citar um dado interessante. O Danilo, que é um jogador que fez poucos gols pelo Santos, até porque óbvio, não era um artilheiro, ele marcou 2 gols fundamentais naquela conquista. Primeiro, vocês vão lembrar, tenho certeza, um jogo contra o Cerro Porteño, lá no Paraguai, última rodada da fase de grupos, que era uma decisão para o Santos. O Santos tinha de ganhar de qualquer jeito, senão estava eliminado. E o Danilo, gente, o jogo estava complicado, ele achou um chute do meio da rua, de perna esquerda, ele que é destro, lá na gaveta, abriu o placar e aquele gol abriu o caminho para o Santos ganhar aquele jogo. Foi absolutamente fundamental aquele gol, um dos gols mais importantes daquela conquista. E depois, claro, todo mundo lembra, o 2º gol, o chamado gol do título, né? Porque foi o gol, o 2-0, depois o Peñarol na final diminuiu para 2-1, mas não importa. O gol que garantiu a vitória foi do Danilo. Então, gente, convenhamos, um jogador que é peça fundamental e que ainda faz o gol do título de uma Libertadores,
tem de estar numa lista dos maiores laterais direitos da história do Santos. Se o Maurinho e o Danilo tiveram passagens rapidinhas pelo Santos, o mesmo, evidentemente, não pode se dizer do nosso segundo colocado, né? O Lima, afinal de contas, jogou 10 anos no Santos, de maneira brilhante, ganhou tudo que podia ser ganho e muito mais por um jogador de futebol num clube, até jogou a Copa de 66 como titular, graças ao futebol que mostrou no Santos, e a gente tomou uma decisão tanto polêmica, eu admito, porque afinal de contas vocês vão dizer o seguinte, mas peraí, mas o Lima era lateral direito? Bom, gente, conforme o próprio Lima conta, ele originalmente ele era volante, cabeça de área, só que ele era o chamado pau para toda obra, o Coringa, aquele que jogava em todos os lugares. Aliás, ele ficou famoso no futebol assim, com esse apelido de Coringa. E ele jogou muito tempo na lateral direita do Santos e muito bem. Era um jogador que naquele setor do campo arrebentava, tanto que fez parte da formação mais famosa do Santos como lateral direito. Então, gente, a gente tinha que achar um lugar para o Lima. O Lima é um jogador absolutamente histórico, é um dos jogadores que mais jogos disputaram com a camisa do Santos. Então a gente tinha que achar um lugar para ele. E achamos um lugar bem legal para ele, na segunda colocação da nossa lista dos maiores laterais direitos da história do clube. Olha, gente, eu sou obrigado a admitir que de toda essa nossa série de vídeos aí, falando sobre os 5 maiores jogadores do Santos por posição, né, os 5 maiores de cada posição, uma das escolhas mais óbvias, mais fáceis que a gente poderia ter é na lateral direita, né, gente? Não tem como pensar meia vez antes de dizer que o maior lateral direito que o Santos já teve foi Carlos Alberto Torres, é óbvio. Até porque Carlos Alberto Torres foi, para muita gente, inclusive eu, o maior lateral direito que o mundo já viu. Nenhum jogador de futebol naquela posição jogou mais do que Carlos Alberto Torres. E olha que, por exemplo, o Brasil já teve Djalma Santos, o Brasil já teve Leandro, já teve Cafu, todos craques, maravilhosos. Mas Carlos Alberto é Carlos Alberto, ele é o Pelé da lateral direita, né? É o capitão do Tri na seleção brasileira, eternizado com aquele gol antológico contra a Itália, eternizado pela a imagem dele levantando a Júlio Rimet lá no Estádio Azteca. E no Santos Futebol Clube ele fez uma história lindíssima, de quase 10 anos, jogando ao lado de Pelé, ganhando títulos, todos os títulos, enfim. Não tem como, não tem nem muito o que ficar falando. Carlos Alberto, como eu disse, é Carlos Alberto. É o número 1 da nossa posição, é o camisa 4 eterno da história do Santos, e aí não tem discussão. É ele e acabou. Muito bem, minha gente. Com isso, apresentamos a nossa lista dos 5 maiores laterais direitos da história do Santos. Eu sei que é uma lista polêmica, vai gerar uma certa controvérsia, tem gente que não vai gostar, principalmente do nosso quinto colocado, eu sei, mas é assim mesmo. Nós estamos aí para isso, para gerar discussão, gerar conversa sobre o assunto que nos apaixona, que é o Santos Futebol Clube. Então, se você gostou da lista, ou se você não gostou, se você quer comentar, comente, deixe seu comentário, diga lá, faltou fulano, faltou cicrano, o Beltrano não devia estar na lista, tudo isso tá valendo, tá? E, já que você está por aqui, se inscreve no nosso canal, tem aqui um íconezinho com o distintivo do logo do Diário do Peixe, clica lá e se inscreve, siga a gente vai sempre apresentar conteúdo bacana para vocês sobre, obviamente, sobre Santos Futebol Clube, tá certo? Um abração, isso é tudo por enquanto, até o próximo vídeo.